O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, eu gosto assim, direto, né? Tem que ser direto. Quem a gente às vezes dá uma de bobo, finge que não está entendendo, a palavra tem que ser objetiva, né? Amados, antes de entrarmos no Evangelho, na parábola, vamos fazer um sobrevoo na primeira e na segunda leitura. Mas não poderia deixar de passar pelo Salmo 33, pela resposta do Salmo 33, que diz assim: o pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Primeiramente, a gente tem que entender qual é o conceito de pobreza, de pobre bíblico, né? Pobre, biblicamente falando, não é aquele simplesmente que tem ausência de bens, de acúmulo de bens. O pobre bíblico é a pessoa capaz de esvaziar-se de si mesma e deixar Deus ser tudo nele. É encontrar verdadeiramente seu tesouro no céu. Esse é o pobre bíblico, perdão. É aquele que entende que seu verdadeiro tesouro está no céu. É a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Então ele faz aqui um aposto explicativo dizendo que só vai ser bem-aventurado o que entender que a sua pobreza, né, que quem vai preencher, quem vai torná-lo rico verdadeiramente, somente é Deus. Então o pobre clama a Deus e ele escuta. Então logo a prece verdadeira vai ser daquele que confia e que entende que em Deus está o seu ponto de referência, né? Ponto de partida e ponto de chegada. Vamos aí. A primeira leitura, ele fala sobre o servo, que a pessoa que de confiança tem que colocar seu coração totalmente em Deus. O Senhor é um juiz que não faz distinção de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas do oprimido. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas, dizendo que o Senhor, ele é justo, e fazer justiça é dar àquele que é de direito. Ele fala: se é de direito, eu vou fazer justiça, e se é de direito enquanto sendo meu filho, eu não tenho como fechar os olhos àquele que me clama, àquele que me chama. A segunda leitura, a leitura de São Paulo a Timóteo, fala de São Paulo na prisão e São Paulo no momento em que ele percebe que a sua morte já está perto, né? É curioso, porque é uma leitura que quando a gente começa a contemplar, começa a se entregar na leitura, a gente começa a perceber a paz que Paulo tem para fazer uma leitura da sua própria vida. Porque você imagina, o cara está preso, o cara entende que vai morrer, no entanto, ele escreve a Timóteo falando: completei a corrida, agora está reservada para mim a coroa, eu confio na misericórdia do Senhor, e ainda exorta Timóteo a ficar firme na fé. É aquela paz necessária para todo cristão entender que essa vida passa, mas que nada que esse mundo possa me oferecer deve abalar a minha fé. Ele tinha tudo para nesse momento abandonar a Deus. Senhor, eu estou preso. Senhor, vão me matar. Senhor, o que estão fazendo comigo? Eu te servi. E ele fala que não. Que tudo que ele fez é para a honra e glória de Deus. É a paz necessária que somente uma pessoa diferenciada, um santo, tem na hora da morte. Sabe por quê? Porque uma das piores realidades é a agonia da morte. Quando está se aproximando da morte, a pessoa entra numa agonia, principalmente se ela tiver consciência,
de não querer que a sua Páscoa aconteça. Meu maior medo quando eu estava internado foi justamente esse, porque te dá uma agonia. Mas na realidade é uma pena misturada com apego, né? Você tem mais pena de você mesmo, tá indo, dos seus apegos. Você tem medo da sua condenação, do destino da sua alma e por aí afora. Mas essa agonia, ela existe em cada um de nós. E eu só pedi a Deus o seguinte: Senhor, se for minha hora, me dá paz, me dê serenidade. Não me deixe te negar agora. Eu te servi minha vida inteira. Eu não quero te negar na reta final. Eu não quero nadar e morrer na praia. Não é verdade? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê serenidade para entender que tudo foi feito para a sua honra e glória. E vou falar para vocês, é difícil. Porque eu precisava estar no nível de Paulo, sabe? Um nível maior e eu ainda não estava. Mas é muito difícil. Mas é isso que nós buscamos. O Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é uma parábola. A parábola, e Jesus ele usa duas imagens. Vamos primeiro entender, dentro do contexto bíblico, o que significava cada uma dessas imagens. Ele usa a imagem do fariseu e a outra imagem era quem era que estava lá do lado do fariseu? Vocês estão lembrados ainda? Um cobrador de imposto. Né? Vamos lá, o fariseu. Quem era o fariseu? Hoje, quando a gente fala de fariseu, a gente consegue fazer uma leitura de uma pessoa falsa, hipócrita. Chamar alguém de fariseu é chamar alguém de hipócrita, de falso, é uma ofensa. Mas no tempo de Jesus não era assim não. O fariseu ele fazia parte de um clã, de um grupo tradicional, um grupo que vivia ali a fé e precisava demonstrar. Tudo eles viviam na íntegra, eles eram um exemplo para a sociedade, eles se colocavam como exemplo, por isso que eles se escandalizam com Jesus, porque Jesus não lava a mão em suas refeições, porque Jesus está comendo na casa de um pobre, na casa de um cobrador de impostos, perdão. Então, assim, eles não admitem determinados comportamentos de Jesus, porque eles eram um exemplo de como seguir a Deus. Então, todo mundo respeitava muito o fariseu. Mas o problema do fariseu é que ele não só convencia o outro pelo modo de viver, como ele também se convencia da forma que ele vivia. Então ele achava que ele era mais justo e mais santo do que o outro por viver uma fé de aparência. O cobrador de impostos. Né? A gente agora vai ter que fazer um esforço bem grande, porque é fora da nossa realidade. Imagina, uma pessoa que cobra impostos e cobra mais em cima do que deveria cobrar. Isso a gente não vive, não é verdade? Então a gente tem que fazer um esforço muito, muito grande para alcançar. O cobrador de impostos era alguém que aproveitava ali da sua função para roubar. Então não era alguém muito querido. E estavam essas duas figuras dentro do templo rezando. Qual é o problema aqui? O problema é que o fariseu, o tempo todo, ele levanta os olhos para o céu e fala: Senhor, obrigado, porque eu pago o meu dízimo, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou isso. Ele precisava de uma autoafirmação. Como essa autoafirmação não vinha do outro, ele precisava falar para ele mesmo o quanto ele era bom, para estar em paz. Logo, essa paz é uma paz vazia, porque ele está se engrandecendo, ele está se elevando. No entanto, o cobrador de impostos, ele reconhece o seu erro e o tempo todo, de cabeça baixa, diz o Evangelho, de cabeça baixa, ele bate no peito e fala: perdão, 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 perdão. E aí, como termina o Evangelho? Esse último sai justificado e o primeiro não. Padre, o que isso quer nos dizer? Eu acho que a gente não precisa ser muito, muito inteligente para poder concluir o que isso quer dizer, né? A gente tem que servir ao nosso Senhor e as nossas qualidades têm que ser destacadas aos olhos de Deus, não do homem, e muito menos pelos nossos próprios olhos. Como tem pessoas que gostam de se engrandecer, como tem pessoas que entendem que elas valem o que ela tem na conta, né? Sabe qual seria a maior decepção dessa pessoa? É um dia ficar pobre e saber que não tem ninguém ao lado dela, que todo mundo que está ao seu lado está ali por interesse ou por alguma situação. Esse seria o maior desespero da pessoa, de saber que tudo que construiu foi o tempo todo batendo no peito, né? O quanto eu sou superior na minha fé ou algo semelhante, que era o que o fariseu estava fazendo naquele momento, né? Por outro lado, a pessoa que está em pecado, quando chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu sei que minha vida está toda errada, mas eu quero confiar na Tua graça. Eu quero esvaziar-se de mim e deixar o Senhor preencher.
Aí eu poderei responder como o Salmo responsorial falou. O Senhor, Ele sempre vai atender às preces de uma pessoa que entende que tudo que tem, que tudo que é, vem do Senhor e para Ele retornará. Nós não valemos o que nós temos no bolso. Nós não valemos o que nós acumulamos. Nós valemos verdadeiramente e essencialmente aquilo que Deus olha e vê de cada um de nós. Porque eu posso gritar para o mundo o quanto eu sou bom, mas Deus entende que todos nós somos iguais e que a pessoa só vai ser verdadeiramente boa diante dele quando essa pessoa entender que veio do pó e para o pó vai retornar, mas nesse processo de vir do pó e retornar do pó, Deus me fez a sua imagem e semelhança. Olha que curioso, né? Ou seja, do nada, Deus me chamou a ser seu filho e me engrandeceu enquanto seu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.